Então vamos retomar aqui, né? Então aqui, ó, ele dá a oportunidade de você variar a aceleração da gravidade, né? E aqui tem uma coisa que é interessante também, porque, ó, quando o atrito é zero, o que é que acontece? O pêndulo permanece oscilando indefinidamente. Aqui a gente pode alterar isso aí, certo? E ver que, opa, dei uma pausa aqui. E ver que com o passar do tempo ele vai diminuindo, tá? Ele não vai atingir mais esses pontos, né? E quanto maior esse atrito, tá vendo? Ele vai diminuindo, que aí no caso é um atrito com o ar, né? Até que ele para, né? Então, para a gente fazer algumas medidas, tá certo? Aqui, ó, eu defino qual é o comprimento também, tá certo? Então, ó, deixa ele oscilando lá, eu vou aumentar o comprimento aqui, para vocês verem. O que é que acontece, ó? Ele demora mais. Ele demora mais para ir e voltar, ou seja, o período aumenta, né? Se eu diminuir, aí ele passa a oscilar mais rápido, ó. Tá vendo, ó? Então, isso aqui eu faço diretamente aqui. Certo? Deixa eu voltar ao 0,7, que é o que a gente estava. E se eu mexer na massa, ó, se eu diminuir a massa, o que é que acontece? Não acontece nada. Tá? Não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque o período, o tempo de ir e voltar, ele não depende da massa, né? Ele depende, é 2π raiz quadrada do comprimento e da gravidade, né? Se eu mudar o comprimento, o tempo de ir e voltar muda. E se eu mudar a gravidade, ó, vou botar da Lua, ó, muda também. Então a Lua, ela tem uma gravidade menor. Como é que o período se relaciona com a gravidade? O período, né, ele é inversamente proporcional à gravidade, ou seja, se a gravidade é menor, ele demora mais tempo para ir e voltar. E se eu trocar por uma, não, de Júpiter aí a gravidade é maior, o tempo é menor, ele vai e volta mais rápido, né? Planeta X aqui, no caso, uma gravidade que eu não conheço, é justamente para eu fazer a medida, tá certo? Para eu fazer a medida, eu defino qual é o comprimento, eu faço a medida aqui com o meu cronômetro e eu vou descobrir qual é a gravidade daquele planeta, né? Ou do meu astro aqui, né? Zero, máximo, aqui ixi, zero enfim, eu posso ficar brincando aqui, tem essas brincadeiras. Inclusive, nossa, bagunçou geral aqui. Bom, volta, né? Então, tem essas coisas, tá certo? Dá pra fazer aqui umas brincadeirinhas bacanas, muito boas mesmo. Mas eu não vou solicitar a vocês a utilização dessa simulação não, tá? Eu vou solicitar a vocês o seguinte. Bom, aqui eu vou só colocar um exemplo de como que a gente pode fazer cálculos, né? Fazer alguns cálculos aqui com o pêndulo, tá certo? Então, uma partícula de massa 0,5 kg está presa na extremidade de um fio inextensível de comprimento 0,8 metros. Vejam que o comprimento ele não é para ser dado em centímetros nem em milímetros. Ele precisa ser dado em metros, tá certo? Formando um pêndulo simples descrito na figura abaixo. A partícula está em repouso e é solta partindo do ponto inicial, que é o ponto A. Tem alguém querendo entrar? Não. Não, né? Ponto A. Na horizontal. Considere a aceleração local da gravidade 9,8. Então vamos lá, responda. Qual o período de oscilação do pêndulo?
qual a frequência de oscilação do pêndulo. Então, com o período, a gente já calcula a frequência, né? Se o comprimento do fio aumentar para 1,2 metros, qual será o novo período de oscilação? D. Qual a relação entre o período de oscilação e o comprimento do fio do pêndulo? Qual seria o comprimento do fio se o período medido fosse de 1,2 segundos? Para a situação inicial da questão, se a massa for aumentada para 1 kg, qual será o novo período de oscilação? E por fim, se o pêndulo for levado para um local onde o valor da aceleração da gravidade for maior que 9,8 metros por segundo ao quadrado, seu período irá aumentar ou diminuir? Então vamos responder cada um dessas questões, tá certo? Então, os dados iniciais são que a massa é de meio quilograma, o comprimento do fio é de 80 centímetros, né, ou 0,8 metros, e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é o período? Né? O período de oscilação do pêndulo, ele pergunta, qual é o período de oscilação? Então, como nós dissemos, o período é igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L, que é o comprimento, dividido por G, que é a aceleração da gravidade. Eu sei que π eu posso arredondar e utilizar como 3,14. O comprimento é 0,8 e a aceleração da gravidade, nesse caso, 9,8. Então, se eu dividir 0,8 por 9,8 e encontrar a raiz quadrada, eu vou encontrar 0,2857. Né? E 2 vezes 3,14 me dá 6,28. 6,28 vezes 0,2857 vai me dar um período, certo? Um tempo do pêndulo ir e voltar igual a 1,79, né? 794 segundos. Não precisa de tanta precisão não, tá? 1,79 já é suficiente aqui, mas enfim. Então dá um período de 1,794 segundos. Não dá nem 1,8, né, direito? Letra B, ele vai perguntar qual é a frequência. Então, vamos lá. A frequência, gente, ó, é o inverso do período. Então, eu pego o período que eu encontrei na letra A e faço 1 dividido pelo período. 1 dividido por 1,794. Que eu vou encontrar uma frequência de 0,557 Hz, né? Esse é o símbolo do Hertz, tá? Da unidade Hertz. É Hz, só que o H é maiúsculo, tá, gente? Então, a frequência é de 0,557, ou seja, ele dá aproximadamente meia ida e volta, né? Um pouquinho mais, né? Por segundo. Tá certo? Com o comprimento, aí ele pergunta qual seria a frequência se o comprimento for 1,2. Então eu volto a fazer aquele mesmo cálculo do período, só que ao invés de 0,8 eu vou usar 1,2. Então divido novamente 1,2 por 9,8. Encontro a raiz quadrada desse resultado, vocês vão ver que aumenta, né? 0,3499. E multiplico por 2 vezes 3,14, que é 6,28. Então, 2 segundos, 197. Então, veja, qual é a relação entre o período e o tempo? O período e o comprimento do fio. Se você aumenta o comprimento, você aumenta o tempo também de ir e de voltar. Certo? Então, a gente consegue ver isso daqui, ó. Por aqui. O período, ele é diretamente proporcional a tudo o que está no numerador. Então, o que significa? Que o período aumenta se o comprimento aumenta. Se o comprimento diminui, o período também diminui. Agora, se a gente observar aqui, ó, o período, ele está no numerador, se eu considerar aqui, né? Ele dividido por 1. Já a gravidade, ele está no denominador. Isso significa que eles são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando o período aumenta,
Perdão, quando a gravidade, se a gravidade aumentar, o período diminui. Se a gravidade diminuir, o período aumenta. Então, a gente já tem essa relação a partir, inclusive, da própria expressão, né, do período em função do comprimento e da gravidade. A letra D, ele vai perguntar o seguinte: com o resultado da questão anterior, ou seja, com um novo período para um novo comprimento, né? Podemos ver que a relação, assim, ele pergunta qual é a relação entre o período e o comprimento do fio, né? Podemos ver que a relação entre o período de oscilação e o comprimento do fio do pêndulo é de proporção direta, ou seja, quanto maior o comprimento do fio, maior será o período de oscilação e vice-versa, né? Quanto maior o tempo de ir e voltar, isso significa que também maior será o comprimento do fio. A letra E, ele pede o seguinte, ele pede para calcular o comprimento, agora já é o inverso, né? Ele pede para calcular o comprimento do fio conhecendo o período. Então, se eu pegar aquela expressão lá, T igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, né? E eu reorganizar para tirar o L, inclusive, de dentro da raiz, né? E isolar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com L é igual ao período ao quadrado multiplicado pela gravidade dividido por 4π ao quadrado. Vocês vão ver, vocês observam ó, que o período vai ao quadrado, o π vai ao quadrado, o 2 também vai ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho que levar tudo ao quadrado para retirar aquela raiz lá, tá? E a raiz era L dividido por G. Aí o que é que acontece? O G estando dividindo aqui, eu jogo ele para o segundo membro. Então, ele vem multiplicar o período ao quadrado. E o 2π, que é elevado ao quadrado, dá 4π ao quadrado, eu passo ele dividindo. Tá? Então, reorganizando a expressão do período, a gente encontra que o comprimento vai ser igual ao período ao quadrado vezes a gravidade dividido por 4π ao quadrado. Π continua sendo 3,14. Eu elevo ele ao quadrado, multiplico por 4, que dá 30,4384. Certo? Substituindo o valor do período, aí a gente tem, né? O valor é 1,2 de L, a gravidade continua sendo a mesma, 1,2 ao quadrado vezes 9,8 dividido por isso aqui, vou encontrar um comprimento, ó, de 0,3578. Ou seja, se a gente for lembrar, né, do comprimento inicial, que era 0,8, o tempo dava 0, quanto? Agora não me lembro mais quanto foi o tempo inicial. Mas não era 1,2, né? Era 0, alguns segundos. Certo? Então, ó, quanto mais tempo... Opa, volta aí. Quanto maior o tempo, né, o período, também nesse caso o comprimento, né, vai ser proporcional a ele. Então, como sabemos, sim, a letra F ele pergunta se a massa aumentar, né, a massa do pêndulo aumentar. Ele diz assim: como sabemos, a massa não tem influência no período de oscilação. Isso pode ser visto na própria expressão do período, onde não encontramos a grandeza massa, significa que não, o período só depende do comprimento e da gravidade do local. Ou seja, se a massa aumenta ou diminui, o período se mantém o mesmo, né? Aquilo que a gente observou lá na simulação. E, por fim, a letra G pergunta o quê? Sim, se a gente mudar o local onde o valor da gravidade, né? Se o pêndulo for levado para um local onde o valor da aceleração da gravidade for maior que 9,8, seu período... Sim, aí ele pergunta o que é que acontece, né? Aqui já está a resposta. Seu período irá diminuir. Como podemos ver isso? É porque G em relação ao período, né, a gravidade em relação ao período, eles são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, no caso é G que aumenta,
Cadê? Se G aumentar, o período diminui. Então, pela expressão do período, verificamos que o período, que está no primeiro membro, está no numerador. E a aceleração da gravidade do local, que está no segundo membro, mas está dividindo o comprimento, então está no denominador. Se o comprimento se mantém o mesmo e o valor de G aumenta, significa que o resultado dessa divisão será um valor menor. Esse valor será extraída a raiz quadrada e multiplicado por 2π, que é uma constante. Assim, se a aceleração da gravidade for maior, o período será menor e vice-versa. Ou seja, G e T, né, o período e a gravidade, quando um aumenta, o outro diminui. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Bom, esse segundo exemplo tem mais a ver, eu acho que... Não, tem mais a ver com os cálculos que nós vamos fazer quando tivermos no nosso experimento. Então, ó, um pêndulo simples construído por um fio de comprimento, esse caso aqui, 0,5 metro, e uma pequena esfera de massa 100 gramas, apesar de que a massa não interfere, né, a gente não vai utilizá-la, mas coloca aqui só para complicar, é colocado em oscilação. Ao se aferir seu período, um estudante registra que, após 10 oscilações completas, o tempo medido foi de 14,22 segundos. Considere o valor de π como 3,14. Considerando esses dados, podemos concluir que a gravidade no local é de... Aí tem aí os valores: 10 metros por segundo ao quadrado, 9,9, 9,8, 9,75, 9,6 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, veja, os dados da questão nos informam que o comprimento é de 0,5 metro e que a gente não tem um valor de período, não, gente. A gente tem o valor de 10 períodos. Por que isso acontece? Porque para você medir, tá? Inclusive 0,5 metro, vocês veem que é 1 segundo, ó. O período de um pêndulo de 0,5 metro é 1,42. Para você marcar 1,42 é muito difícil. Você marcar o tempo, né, experimentalmente falando, o tempo de uma oscilação. Então, o que é que, inclusive em atividades experimentais reais mesmo, a gente, que é o que eu já estou recomendando a vocês, que vocês façam. Mede o período de 10 oscilações, tá? E depois a gente divide isso por 10, porque aí você fica com a questão de ter menos erro no início e no fim, tá certo? A gente minimiza os erros. Inclusive, se vocês quiserem medir até mais do que 10 oscilações, tudo bem, não tem problema, certo? A gente minimiza esses erros. Então, por isso que ele mediu 10 oscilações, deu 14 segundos, 22. Então, para eu saber qual é o tempo de uma oscilação, eu divido 14,22 por 10. Né? Então, basta eu mandar uma casa decimal aqui. A divisão por 10 e a medida de 10 oscilações é justamente para facilitar essa divisão. Né? E aí a gente conhece aquela expressão do período do pêndulo, que é 2π vezes a raiz quadrada de L dividido por G. Então, o que é que acontece? Agora eu não quero saber nem o valor do período, nem o valor do comprimento. Eu quero o valor de G. Quero calcular aqui, a partir dessas duas grandezas aqui, o valor de G lá no local. Então, o que é que eu faço? Aquilo que eu estava mencionando ainda agora na atividade, né? Para eu retirar essa raiz quadrada, eu elevo tudo ao quadrado, gente. O primeiro membro e o segundo membro. Então, t elevado ao quadrado dá t ao quadrado. 2π elevado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, π dá π ao quadrado. E raiz de L sobre G elevado ao quadrado é justamente onde a raiz desaparece. Né? Então, raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz vai embora. Eu fico somente com a parte interna.
Bom, se eu quero esse bonitão aqui isolado, então eu vou passar ele para o primeiro membro. Vejam que ele está dividindo. Ele vai para o numerador. E esse t ao quadrado, então eu vou ficar com g vezes t ao quadrado. E t ao quadrado, como ele está multiplicando, ele pode vir dividindo. Então eles vão trocar de lugar aqui, né? O período ao quadrado vai trocar de lugar com g, ó, com a aceleração da gravidade. E a partir dessa expressão aqui é que a gente pode calcular o valor de g, conhecendo o comprimento do fio e conhecendo os tempos de oscilação. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Pronto, aqui né, o símbolozinho de que eles estão se trocando de lugar. Então eu tenho lá, gente, o 4 que apareceu, né? O π que é 3,14, que eu vou elevar ao quadrado, vai dar 9,8596. O comprimento do fio que é 0,5 e aqui, ó, o valor do período médio, né? Que é 1,422 elevado ao quadrado, tá? Aqui a gente precisa lembrar que isso aqui é elevado ao quadrado. Bom, aí eu vou resolvendo essas multiplicações e divisões. Então, 4 vezes isso aqui. Eu posso multiplicar, inclusive, tudo de uma vez, tá? 4 vezes 9,8596 vezes 0,5 igual, na calculadora, né? E aí já boto dividido por... Bom, aí isso aqui eu já fiz, né? 1,422 vezes 1,422, que deu 2,022084. E aí eu faço né, o resultado aqui de cima, dividido por isso. Bom, vai dar um valor aí de aceleração da gravidade de 9,75 metros por segundo ao quadrado, que daquelas opções lá do início, no caso, a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, a proposta de hoje é a gente fazer duas coisas. Construir um pêndulo simples em nossa casa, né, com barbante, com, sei lá, com o material que a gente tiver, com uma pedra. Eu vou até mostrar aqui alguns exemplos de pêndulo que foram construídos, tá, no ano passado por alguns estudantes. Mas eu queria só mostrar aqui um poema nas pesquisas que eu estava fazendo sobre o pêndulo. Eu achei bacaninha. Interessante, né? Só para ver que às vezes a ciência ela também inspira poesia, inspira arte, né? Então, bom, vamos lá para a atividade experimental. Ela é uma atividade experimental semi-aberta porque eu não vou exigir que vocês construam um pêndulo, né, de tal e tal forma. Vocês vão definir qual é o comprimento do fio, vocês vão definir que material é o fio, que material vai ser a massa, né? E ela vai ser investigativa porque a gente vai fazer medidas. Né, a gente vai fazer registros e depois a gente vai calcular e a gente vai calcular né, a partir dos resultados o valor que a gente vai ter da nossa gravidade, né? Da gravidade que vocês vão medir lá no local. Então, a atividade é a construção de um pêndulo simples com materiais caseiros que eu digo que a gente pode encontrar na nossa casa, né? A medição do período, do tempo de oscilação e calcular a aceleração da gravidade no local. Os materiais necessários. Bom, aí vocês vão na realidade de vocês aí, vão encontrar um suporte para prender o fio, né, ou alguma coisa similar. Esse fio barbante, similar, né, fio de nylon, sei lá. Uma massa para ser amarrada ao fio, né, para ser fixada ao fio. Pode ser uma pedra ou algo com uma massa relativamente suficiente. Bom, um cronômetro, que aí vocês podem utilizar de um celular ou de um relógio digital. Uma régua, porque essa régua a gente vai precisar fazer a medida
do comprimento do fio, caneta e papel, que é para fazer as anotações da medida, né? Então, ó, com o material em mãos, primeiramente fixar ou colar a massa, uma pedra, um pedaço de metal, sei lá, né, em uma das pontas do fio, barbante ou similar. A outra extremidade do fio deve ser presa de forma que o pêndulo fique livre para oscilar. Então, é bem importante, pessoal, que ele fique livre. Por exemplo, eu vou mostrar a vocês algumas imagens que os meninos já fizeram. Se ele fica muito próximo da parede, às vezes ele fica tocando a parede. Não é isso que a gente quer, tá? Tem alguns que colocaram um prego na parede e amarraram o fio. Bom, e da forma que ele põe para oscilar, ele fica batendo na parede. Isso aí não dá certo, tá? Pode ser utilizado um prego fixo na parede, um suporte que possa manter o fio firmemente preso. E que esse ponto, isso é interessante, importante também, gente. Esse ponto, ele não pode balançar também, não. Tá bom? Será preciso fazer a medida do comprimento do fio do pêndulo, do ponto de fixação até o centro da massa. Então, justamente, você pega uma pedra, né, considerável, você, como eu mencionei lá na atividade virtual, né, você não vai medir o comprimento do ponto que o fio está amarrado até o ponto inicial da pedra, ou sei lá, da sua massa. Você vai tentar fazer a medida até o centro, mais ou menos, o centro de massa, o centro da pedra, o centro do corpo, tá? Esse comprimento será variado para serem feitas medidas diferentes, tá certo? Então eu vou pedir a vocês que façam duas oscilações com dois comprimentos diferentes. Para iniciar o experimento, afaste um pouquinho só, viu, gente? É um pouquinho só a massa do ponto de equilíbrio e solte para ver oscilando. As medidas serão feitas com o auxílio de um cronômetro do período de oscilação, que significa o tempo para o pêndulo ir e voltar ao ponto inicial de onde começou o movimento. Para facilitar as medidas e diminuir a incidência de erros, solicitando a medida de 10 oscilações seguidas. Para o mesmo comprimento de fio, fazer 3 medidas de 10 oscilações e em seguida mudar o comprimento do fio, que pode ser para aumentar ou diminuir, e realizar novamente mais 3 medidas de 10 oscilações. Tá? E aqui, ó, preencher essa tabela. Estão vendo? Ó? Então eu vou ter, por exemplo, vou fazer minha primeira medida com meio metro. Então, 50 centímetros. Então eu coloco 0,5. Então eu vou fazer 3 medidas com essa. Então 0,5, 0,5, 0,5. Vou colocar para oscilar e marcar o tempo. Se vocês não conseguirem fazer sozinhos, que às vezes dá um certo trabalho, você tá aqui soltando a massa e ao mesmo tempo marcando, bom, não sei, se vocês conseguirem, beleza. Se não, peçam ajuda aí de alguém, um irmão, né? Alguém próximo aí. Enquanto um solta, o outro marca o tempo, tá certo? Então, deixa ele oscilar 10 vezes, para o tempo, anota a primeira marcação, faz novamente. Depois vocês vão dividir esses tempos por 10 para encontrar o período. Aí daqui para frente é só cálculo, né? Com o período encontrado, vocês vão multiplicar esse período por ele mesmo. E vão preencher, né, esse lado da tabela que é período ao quadrado. Com esse valor de L e do t ao quadrado, você vai dividir esse valor de L pelo t ao quadrado. Né? E para encontrar o valor de G, vocês vão multiplicar esse resultado aqui por 4π ao quadrado, que se não me engano lá na atividade dá 39, alguma coisa, né? Então vocês fazem essa multiplicação aqui. Bom, novamente, como a gente já tem utilizado o Excel, se vocês quiserem fazer isso no Excel para facilitar a vida de vocês, beleza. Se não, pode fazer no papel mesmo e
faz os cálculos na calculadora e coloca aqui. Essa quarta, quinta e sexta medida, vocês já vão mudar o comprimento aqui. Ou vai aumentar ou vai diminuir, por exemplo. Não vou usar mais meio metro, vou usar 40 centímetros, que é 0,4. Então 0,4, 0,4, 0,4. Né? Faz novamente as medidas, divide por 10, multiplica o período eleva ao quadrado, divide o comprimento por t ao quadrado e faz aí as medidas, né, do valor, faz o cálculo aí do valor da aceleração da gravidade, tá certo? Bom, e aí depois a gente vai ver qual é o resultado disso daí, certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu tinha deixado isso aberto, mas... sim, aí uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem também, que vocês... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem também era um pequeno vídeo mostrando, né? Aqui os meninos do ano passado fizeram, certo? Então, ó, deixa eu ver se eu aumento aqui. Alguns até fizeram uma ediçãozinha. Esse aqui, ó, ele usou fio dental com uma bolinha de... fio dental com uma bolinha de isopor, de alumínio, e ele fez uma estrutura aqui, pegou um tamborete, colocou acho que um prego aqui, né, e fez um suporte aqui para o prego não ficar oscilando, tá vendo? Bom, o que é que eu recomendo? Deixa eu passar para o próximo aqui. Essa aqui ela já pegou um barbante, né, uma pedra e fixou aqui. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui nesse. Bom, na verdade ele está bem fixo aqui, ele não está balançando, né? Mas o pêndulo, pessoal, ele funciona melhor se essa massa ela for muito maior do que a massa do fio. Tá? Então, por exemplo, esse da pedra aqui de Ingrid, tá beleza. Tem um aqui que ele pronto, esse aqui, ó, esse aqui arrumou um fio, eu não sei quem é, também um suporte aqui e um potezinho daquele de tinta, né? Que ele relativamente tem uma massa bacana, tá certo? Então, vejam que o comprimento do fio, quanto maior, mais demora para ir e voltar. Isso, inclusive, facilita as medidas, tá certo? Facilita as medidas do período, né? E vejam que ele usou um artifício aqui, que inclusive o ano passado eu falei para eles, coloca alguma coisa, pode ser sua própria mão, né? Ou até, sei lá, algum objeto aqui, que visualmente, quando a massa se aproxima, você consegue perceber que ali é o ponto de uma oscilação, né? Então, ó, no caso aí ela tá fazendo, mostrando as medidas, né? Ele está fazendo a medida aqui, ó. Então ela mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, claro, não pode a massa tocar no ponto de referência, né? Tem que ficar só próximo, tá certo? Então ele gravou aí já exatamente as medidas, né? Outro aqui, deixa eu ver aqui se começa a rodar. 2, 3. Ah, tá. Esse aqui, gente, esse aqui... Não, deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui não ficou muito bom. Deixa eu voltar para o início aqui. Por quê? Esse fio aqui, ele é um fio... Eu não sei exatamente onde é que a gente encontra ele, mas não é um barbante.
ele é um fio meio que de nylon, né? E a massa que ele colocou aqui, que no caso foi Kaline, né? Ela colocou, não foi uma massa muito grande. Vocês veem até que o fio ele não está muito esticado, né? Então, procurem colocar uma massa, né, suficiente aqui. Outra coisa, vocês deem uma olhada que ela estica muito aqui para que ele oscile. Olha só. Certo? Então, lembrem-se que esses ângulos, eles precisam ser menores. Ela está fazendo as medidas aqui também. Tá? Então, precisam ser menores. 6, 7, Contando. 8, Certo? 9, 10. Aí ela marca quantas oscilações e vai lá e anota. Certo? Lucas, ele inclusive fez uma apresentaçãozinha aqui, ó, ficou bacaninha. Mas na verdade eu não quero que vocês. Pronto, também usou barbante, uma pedra, né? E um ponto fixo. Na verdade eu não quero, pessoal, que vocês filmem a medida, não, tá certo? Eu quero só ver uma pequena filmagem como essa de Lucas, né? Que foi 15 segundos. Eu quero só ver como é que vocês montaram, tá certo? Se foi com a pedra, com barbante, né? Se fixaram num ponto na parede. Ó, esse aqui fixou no quadro, um barbante também, uma pedra, né? Só que eu não sei se vocês estão vendo, mas a pedra está batendo na parede. Então, quanto mais afastado da parede, melhor para poder oscilar, né? E ainda tem outro aqui também. Esse aqui. Batendo na parede não dá, tá certo? Bom, mas como ele não está fazendo a medida, né? Tudo bem. Ele está só mostrando aí a filmagem que eu pedi, né? Vejam que esse caninho também, se você colocar uma pedra, ele vai ficar mais, né, uma massa maior. Então, quanto maior a massa que vocês conseguirem, mais ele vai funcionar melhorzinho, tá certo? Bom, pessoal, então a proposta de hoje é essa, tá certo? Eu queria agradecer aí a presença de todos. Eu acho que alguém, acho que Maria José caiu aqui quando eu tive que reiniciar também a apresentação. Como sempre, eu vou colocar isso aqui no Siga A, gravação, e eu vou colocar o roteiro também. Essa atividade também não é complicada, basta vocês tirarem aí um tempinho para organizar. Diga, Maurício. Professor, no caso, se o ângulo for maior do que 10 graus, pode fazer com a mesma fórmula ou tem uma outra maneira de fazer? Não, você vai fazer com essa fórmula mesmo, tá certo? É justamente isso que eu estou pedindo. Ver se vocês. Quando você faz com um ângulo maior do que 10 graus, o erro aumenta. Porque a fórmula que está ali, ela se afasta um pouco. Tem aquele vídeo do YouTube que não rolou direito, que ele diz justamente isso, que a gente usa 10 graus para que o seno, naquele caso lá, o seno do teto, ele se aproxime da tangente. E ao invés da gente utilizar a tangente, a gente possa utilizar o seno, né? Mas o que é que acontece? Quanto maior o ângulo, mais diferente fica o seno da tangente. Aí não era para a gente utilizar o seno, era para a gente utilizar a tangente. Só que a tangente eu não consigo simplificar, certo? O que eu consigo simplificar é quando é o seno. Aí o que é que acontece? A gente, quando for calcular a gravidade vai dar um valor bem diferente do que a gente tem, que a gente considera mais ou menos como a gravidade que a gente tem na superfície da Terra, que é em torno de 9,8, né? 9,9. Então vai dar um valor ou muito alto ou muito pequeno, certo? Então não precisa, inclusive quanto maior o comprimento, menos você puxa, né? Porque o ângulo, quanto maior você tiver,
ou melhor, perdão, é o contrário, né? Quanto menor o comprimento do fio, menor que você pode puxar. Quanto maior o comprimento, maior a amplitude você pode ter, tá certo? Mas aí vocês vão fazendo esses testes, aí vocês vão fazendo as medidas. Quando fizer o cálculo, se der muito diferente, aí vocês tentam refazer aí, tentam ver se é realmente o ângulo que está produzindo esses erros ou se justamente a medida no cronômetro. Vocês estão errando muito, né? Estão passando um pouco mais do tempo, estão antecipando aí. Bom, isso aí, essa atividade ela é boa porque vocês vão estar mexendo, né? Mexendo mesmo e fazendo medidas com, eu não vou dizer um experimento, um instrumento experimental, mas com, sim, não deixa de ser, né? Um instrumento experimental caseiro construído por vocês, tá certo? Bom, aí me façam esse favor, façam uma pequena filmagem, 10, 15 segundos, né? Do pêndulo que vocês fizeram e me mandem, né? Porque aí vejam, como os meninos o ano passado fizeram, serve de referência para vocês, o de vocês também serve de referência para outros, tá bom? Mais alguma coisa, Maurício? Não, professor. É só isso Beleza. mesmo. Então é isso, Valeu. pessoal, viu? Agradeço aí a presença de todos. Desejo a todos uma ótima Semana Santa, né? Esse feriadão aí que vocês possam descansar e colocar as atividades em dia também, né? E aí semana que vem a gente faz a revisão, tá bom? E de hoje ou melhor, de sexta-feira a 8 aí a gente faz a atividade, tá certo? A gente faz a atividade. Quem já tiver com todas as atividades experimentais enviadas, eu já posso também colocar essa nota, né? Quem não tiver, a gente fica aguardando ainda aí. Beleza? Então, obrigado aí, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ir fechando aqui essa gravação.